Muito bem, amiguinhos. Essa nossa próxima questão 4 é um circuito bem complexo, tá? Por que ele é um circuito complexo? Bom, porque aqui nós temos que ter cuidado que os fios não se encostam, tá vendo? Um fio passa por cima do outro, é isso que esse desenho está querendo te mostrar. E aqui nós temos um fio livre. Esse fio livre pode ou não produzir um curto-circuito. Tem que ser feita uma análise. Esse exercício tem que fazer por nós. Tu chama o início de A e o final de B. Isso é muito importante. O início desses exercícios é tudo. Tu começa a andar, aqui temos um primeiro nó, né? A corrente vai se dividir em 3 partes aqui. Que nó que é esse? O nó A. Por que isso tem que ser o nó A? Porque daqui até aqui não tem resistência nenhuma. Tanto faz agora tu descer ou tu ir reto. O resultado vai ser o mesmo. Vamos reto. Aqui nós vamos ter um nó C. Por que esse nó não pode ser A? Porque tem uma resistência. Por que não pode ser B? Porque tem uma resistência. Continuando aqui descendo, que nó que nós temos aqui? O nó B, porque daqui até aqui não tem nada. Vindo para cá, a gente vê que isso aqui não é um nó, porque passa por cima, e aqui nós temos o último nó do circuito. E aqui está o pega-ratão. Se esse fio aqui é livre, quando o fio é livre, o nó não muda de nome. Então, se esse nó é C, esse nó continua sendo C. O erro desse circuito seria tu colocar aqui que o nó é D. A partir de agora acabou não tem mais o que pensar, né? O início é o A, o final é o B. Agora a gente tem que fazer o quê? Resolver. O que tem no meio? O C. Eu tenho uma resistência que vai do A para o C aqui e uma resistência que vai do A para o C aqui. São caminhos diferentes. Então, quantos caminhos vão do A para o C? 2 caminhos. Um caminho que vale 2R e um caminho que vale 2R. Para a tua organização, né, como esse circuito é meio chato, pode até ir cancelando. Ó, já fiz essa, tá vendo? Quantos caminhos agora vão do C para o B? 2. Uma resistência que vale 2R e outra resistência que vale 2R. Isso caracteriza um paralelismo. Corto e corto. Só que agora existe uma quinta resistência que está indo direto do A para o B. Essa quinta resistência que vai direto do A para o B, vou até fazer ela de cor diferente aqui, ó. Ela está em paralelo com todo o circuito, quer dizer, todo mundo está em paralelo com essa resistência aqui, que vale R. Como é que eu vou resolver isso aqui agora? Começa resolvendo essas que estão em paralelo. O que a gente sabe? Dois valores iguais em paralelo, divide um dos valores pela metade. Então vamos usar esse espacinho aqui. Ó. O que vai sobrar? Vai sobrar R. Essas duas também vai dar um total de R. Só que existe aqui aquela que está em paralelo com todo mundo que também vale R. Então o que eu tenho agora aqui? Uma associação em paralelo de 2R com R, né? Porque esse R e esse R estão em série. Simplificando esse circuito no seu valor mínimo, nós temos aqui 2R em paralelo com R. Como é que eu vou resolver isso agora? Usando a fórmula. Vamos usar esse espaço aqui. A fórmula diz que a resistência total é a multiplicação dividido pela soma. 2R vezes R sobre 2R mais R. Estou fazendo bem com calma. Então, a resistência total vai ser 2R ao quadrado dividido por 3R. Eu posso e devo cortar esse quadrado com esse R. Fica que a resistência total do meu circuito é 2/3 de R. Letra B, Brasil. Uma questão difícil, tá bem legal. Vamos apagar. Aproveitando aí o vídeo, vamos resolver essa questão 5. Vamos botar ela aqui no meio. Para o circuito da figura, a resistência equivalente entre os terminais A e B é D. Apesar desse desenho ser um desenho simples, eu vejo bastante gente se atrapalhando aqui, tá? Se tu tem dúvida, faz os nós, meu amigo. Aqui tem o A. Que nó que é esse aqui? A. Tá vendo que aqui o fio é livre? Que nó que é aqui? A. Acabou, não tem mais nó, isso é curva. Olha a volta, claro que o B deu uma deslocadinha, o B tinha que estar aqui. Que nó que eu tenho aqui? B. Que nó que eu tenho aqui? B.
Acabou, não tem mais nós nesse circuito. Tu vai do A para o B por um caminho, tu vai do A para o B por outro caminho e tu vai do A para o B por outro caminho. Então, o que é esse circuito aqui? Esse circuito é tu indo do A para o B, existe uma resistência aqui que vale 2 ohms, existe um outro caminho aqui que vale 4 ohms, e existe um outro caminho aqui que é uma associação em série do 3 com 1, que também vale 4 ohms, né, pessoal? Então, o que eu vou ter aqui? 4 em paralelo com 4, que dá 2, e aí 2 em paralelo com 2, a resposta vai ser 1. Ó, 4 em paralelo com 4, resulta numa resistência de 2. Aí o que eu tenho que pensar? Que esse 2 está em paralelo com esse 2, vai dar 1. Beleza? Depois aqui volta aquelas questões de chuveiro, que é sempre importante, né? Na realidade isso aqui é da aula 20, né? Nem da aula 21, é potência. Um chuveiro funciona nas posições morna ou quente. A passagem de morna para quente, quando tu passa o chuveiro da posição morna para a posição quente, tu tá o quê? Aumentando a potência. A potência está aumentando. Para a potência aumentar, a resistência tem que diminuir. Isso tu não pode ter dúvida, é muita pergunta sobre isso. Então, a passagem de morna para quente significa uma redução na resistência. Consequentemente, né, quando a resistência diminui, a corrente aumenta. Consequentemente, né, uma redução na resistência, consequentemente, aumenta a corrente, enquanto a tensão U permanece constante. Afinal de contas, a tua casa é ou sempre 220 ou sempre 110, depende de onde é que tu mora. Então, uma redução na resistência aumenta a corrente, enquanto a tensão permanece constante. Resposta certa, Canadá. Questão 7. Em uma associação série de resistência de valores diferentes entre si, pode-se afirmar que... O que acontece? Qual é o objetivo da associação em série? Isso tem que estar piscando no teu cérebro. Associação em série. O que se conserva? Associação em série, o I permanece sempre o mesmo. Faltou a perninha aqui, né? O que acontece? O I é constante e o U se divide. O U vai ser diferente para cada resistência. Então, a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Sim. E a menor delas dissipa a maior potência. Tu vê aqui, ele foi um pouquinho mais complicado do que só, né, o basicão. O que a gente sabe? Que uma associação em série é o contrário do paralelo. Numa associação em série, a maior resistência vai dissipar a maior potência. Totalmente diferente do paralelo. Por isso que não existe na vida real. A corrente é a mesma em todas as resistências, sim. E o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Isso não é sério, isso é paralelo. A DDP em cada resistor é inversamente proporcional à resistência. Não é inversamente, é diretamente. Quem tem mais resistência vai ter mais DDP. A corrente é diferente em cada resistor. Não, a corrente é a mesma. Então a resposta é a letra E, nenhuma das proposições é satisfatória. É, amigo. Tamo indo, né? Tá bacana.